Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo dois profetas menores. Nós estaremos lendo o livro de Sofonias e o livro de Ageu. Lembrando sempre que a versão que usamos, Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá, então. Livro de Sofonias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, exterminarei os homens sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos, seus sacerdotes, e os que sobre o eirado adoram o exército dos céus, adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele, e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e que não buscam o Senhor e nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos os que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á-se ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, e o grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, e todos os que pesam a prata serão destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem em seu coração, o Senhor não faz bem nem mal. Por isso, serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão seu vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente se fará uma destruição total e repentina sobre todos os moradores da terra. Então, aqui é bem claro a explicação sobre o dia do Senhor que nós já vemos falando, né? Um dia que virá sobre todas as nações. Capítulo 2. Concentra-se e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpriu o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor, porque Gaza está desamparada e Asquelon ficará deserta, Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada, terra dos filisteus aqui, né? Ai dos que habitam no litoral e o povo de Quereitas, a palavra do Senhor será para vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja mais um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Houve o escárnio de Moabe e injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarnecem do meu povo e gabaram contra o seu território. Porquanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra.
campos de urtigas, poços de sal e assolação perpétua, e o restante do meu povo saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhe sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra e todas as ilhas das nações, cada um no seu lugar o adorarão. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria. Fará de Nínive uma desolação e de uma terra seca como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos. Alojar-se-ão em capitéis, tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retirar suas janelas, o monturo estará nos seus limiares, porque lhe arrancaram o madeiramento e cedro. Esta é a cidade alegre, confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única, não há outra além de mim. Como se tornou em desolação e pousada de animais, qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Então aqui, juízo sobre as nações: Amon, Moabe, Filístia, Assíria, Etiópia. Então, havia um juízo também contra as nações, assim também como haverá também no tempo escatológico vindouro, Capítulo 3. Ai da cidade poderosa, da rebelde manchada, não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são como leões rugidores no meio dela, e os seus juízos são lobos do cair da noite. Não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele juízo à luz e não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminarei as nações e as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passasse por ela, e as suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os meus atos. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra está devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, como que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-á, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o teu coração e exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti e já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxe os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-se-á no seu amor e regozijar-se-á com júbilo os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, e os congregarei, estes que são de ti, sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor no nome de toda a terra, para não sofrerem mais em toda a terra em que sofreram a ignomínia, a desonra, Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Meus queridos, dos versículos 8 até o final do capítulo de número 3, é uma explicação clara sobre o que será o milênio, o reinado messiânico, a plenitude de Israel, que nós já falamos também em outras ocasiões. Vamos agora para o livro do profeta Ageu.
com uma mensagem poderosa. O reino de Deus deve ser priorizado. Capítulo 1. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes em vossas casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-vos, bebeis, mas não se saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo em um saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando trouxeste para casa, é como um assopro e dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um corre para a sua própria casa. Por isso é que os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho de suas mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. O povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e eles vieram e puseram-se no trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, no 24º dia do mês. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Já estou lendo o capítulo 2 aqui, tá, irmãos? Dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós tenha sobrevivido contemplou essa casa em sua primeira glória? E como a vedes agora, não é como nada diante dos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco tempo, farei abalar os céus, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Texto maravilhoso, né? Ao 24º dia do mês, ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Respondeu os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é todas as obras de suas mãos, e que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo, desde aquele dia, antes de pôrdes a pedra sobre a pedra do templo. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte e vinha medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar
para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva e com toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai o que eu vos rogo, desde o dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que fundou o templo do Senhor. Considerai nessas coisas, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar os céus e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei as forças dos reinos das nações, destruirei os carros que andam nele, e os cavalos dos seus cavaleiros cairão, uma pedra, um pela espada e também o outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei a Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Então, a mensagem de Ageu é urgente. O povo de Deus deve priorizar o seu reino, o seu trabalho, e não ficar, digamos assim, muito envolvido apenas com as nossas coisas. Deus convida o seu povo para trabalhar e priorizar o teu reino. Meus irmãos, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu like para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam se inscrever no canal aí, tá? Nos ajudar. Todos os dias nós postamos leitura diária da Bíblia, que os irmãos também possam compartilhar esse vídeo para os seus contatos, para os seus amigos, para os seus vizinhos, enfim, para os seus parentes, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.